Aquele lugar deveria ser um lar de idosos onde as pessoas pudessem passar seus últimos anos em paz. No entanto, os moradores eram alimentados com sobras e sopa rala, sem qualquer valor nutritivo, enquanto os funcionários desfrutavam de refeições completas com carne e peixe. Foi então que a CEO disfarçada percebeu que o asilo que ela mesma havia fundado havia se transformado em uma máquina de ganhar dinheiro para pessoas corruptas. Depois que sua carreira decolou, ela financiou a construção do lar em sua cidade natal, acreditando estar fazendo algo bom para os idosos da região. Certo dia, um homem apareceu carregando o corpo do pai e acusou o asilo de tê-lo matado. Ele estava tão abalado que chegou a ameaçar tirar a própria vida ali mesmo. Embora a crise tenha sido contida, a fundadora começou a desconfiar do que realmente acontecia no local. Ela decidiu se infiltrar, disfarçada de cuidadora. No primeiro dia, viu funcionários tratando os idosos com gentileza na presença das famílias, que pareciam satisfeitas com o ambiente. Pensou que talvez a acusação fosse injusta sem perceber os olhares hesitantes dos moradores. Mas quando as famílias foram embora, a realidade apareceu. Os idosos eram levados para o porão, um lugar sujo, mal cheiroso e impróprio para qualquer ser humano. Ela havia doado 2 milhões para construir novos dormitórios, então por que estavam vivendo no subsolo? Um senhor revelou que os quartos melhores eram ocupados por parentes da direção. Durante inspeções, os diretores vestiam os idosos com roupas novas e os treinavam sobre o que dizer. A farsa era cuidadosamente encenada. O que ela viu em seguida foi ainda pior. Um idoso paralisado havia sujado a cama. Um cuidador o colocou bruscamente na cadeira de rodas sem limpá-lo e o obrigou a vestir a roupa suja novamente. Quando ela questionou a atitude, ele respondeu que, sem as famílias por perto, ninguém tinha paciência para servir velhos inúteis. Ao ouvir o idoso tossir, o cuidador ainda lhe deu um tapa. Outros idosos que haviam recebido visitas precisaram trocar as roupas boas por peças velhas assim que os familiares saíram. As roupas elegantes eram apenas parte do teatro. Aqueles que reclamavam eram repreendidos ou castigados. Muitos choravam em silêncio. Quando ela perguntou por que não contavam a verdade aos filhos, responderam que sair dali era difícil e que a alta antecipada implicava multas enormes. Preferiam suportar o sofrimento a se tornarem um fardo para a família. Alguns que tentaram denunciar foram punidos, pois o diretor era o principal responsável pelos abusos. Na hora da refeição, outra descoberta revoltante: os idosos precisavam pagar pela comida. E mesmo pagando, recebiam apenas sobras e sopa aguada, enquanto os funcionários comiam pratos fartos. O fundo anual de $1 milhão destinado à alimentação havia sido desviado. Um idoso reclamou da pequena porção e foi humilhado. Revoltado, jogou a bandeja no chão. O supervisor recolheu os bolinhos do chão, colocou-os de volta na bandeja e ordenou que ele comesse. Diante da recusa, ameaçou deixá-lo sem comida. A CEO não aguentou mais e interveio. Como resposta, os funcionários tentaram forçá-la a comer os bolinhos sujos. O idoso, para defendê-la, acabou engolindo tudo ele mesmo. Em segredo, ela enviou uma mensagem ao assistente pedindo uma inspeção surpresa. Quando a equipe de inspeção foi anunciada, a direção entrou em pânico. Jogaram fora as sobras e tentaram limpar os idosos com mangueiras, como se fossem animais. 2 que pareciam mais apresentáveis foram vestidos adequadamente para receber os inspetores. Para impedir que ela interferisse, trancaram-na no porão. Enquanto isso, o diretor guiava os inspetores pelo local, tentando manter a aparência de normalidade. No porão, um idoso ferido começou a piorar, com a perna infeccionada e febre alta. Ele desmaiou. O celular dela havia molhado e não funcionava. Desesperada, tentou pedir ajuda. Com o auxílio de outros idosos, subiu em um balde e gritou pela janela. No momento em que a inspeção parecia convencida pela encenação, seu